Seja bem-vindo a mais um Housing Cash, seu podcast do mercado imobiliário. Hoje, episódio número 12 mais 1. Vou quebrar o protocolo. Bem na minha vez, Seja muito bem-vinda, Giovânia. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse episódio tá tão especial que eu tive que até fazer essa abertura para receber meu amigo aqui de longa data, Bruno Borges. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite aí. Vai ser uma honra a gente conhecer um pouquinho da história e é engraçado o seguinte. É um mercado que a gente percebe um valor de muita gente mais velha, mas quando a gente senta com pessoas mais novas, e não só novas do mercado, mas novas do que a gente mesmo, né? Para mim também, eu tô muito novo no mercado, e é bom ver pessoas assim, bem-sucedidas, que estão passando o tempo, né? Essa barreira aí de 10 anos de mercado, e vai ser muito, assim, enriquecedor pra gente, né? A gente vai aprender muito. E quero te agradecer novamente pela presença. A gente separou algumas perguntas aqui. Vamos começar pelo básico do básico, início de tudo. Como que surgiu a corretagem? Como que você foi parar nesse mercado? Maravilha. Como que foi lá no início? Maravilha. Primeiramente, obrigado pelo convite. Desejo todo o sucesso do mundo para essa empreitada de vocês nessa toada aí do podcast. Eu acho que o Brasil falta conhecimento, né? O mundo pede conhecimento, então quanto mais vocês conseguirem compartilhar isso com as pessoas, eu acho que é legal e é um legado que vocês estão criando. Então, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Amém. Bom, ontem começou a corretagem, né? Começou com meu pai. Ele, em outra oportunidade, vamos trazer ele aqui para ele contar a história dele. Mas ele veio para Campo Grande com uma história também engraçada. Ele pode trazer aqui no podcast. E há 30 anos atrás ele veio para Campo Grande. Ele era do interior de São Paulo. E veio para Campo Grande e começou no mercado imobiliário como servente de pedreiro. Olha! Ele começou em obra, ele era servente de pedreiro. E aí uma pessoa chamou ele para trabalhar numa imobiliária como captador de imóveis, né? Porque era um pouco diferente o mercado imobiliário do que é hoje, né? E aí ele começou, do servente de pedreiro, ele migrou para corretagem de imóveis. E na época... Só rapidinho, na época, quando ele veio para servente, era construtora, incorporadora? Não, ele foi trabalhar de servente de pedreiro pro pai dele. É uma história engraçada, igual eu falei, é uma oportunidade, ele vem e conta aí. E aí ele foi trabalhar e conheceu o mercado imobiliário e entrou na área imobiliária como corretor de imóveis há 30 anos atrás. Bom, e por que eu tô contando isso? Porque daí ele, desde então, é corretor. A minha história no mercado imobiliário iniciou em 2013 para 14, então... Hoje você tá com quantos anos? 30. Ou seja, quando você nasceu, seu pai já era corretor? Já era corretor, Ele, na verdade, ele começou na época que eu tava nascendo, porque possivelmente como servente de pedreiro não ia conseguir sustentar a família. Eu tenho 2 irmãos, enfim. E aí ele migrou para o mercado imobiliário. E eu comecei a empreender muito cedo também. Comecei a trabalhar em farmácia, já trabalhei no Raul Santos de Mato, época que a gente se conhecia aí, 2000 e... Fazia muita festa. Fiz festa já, a gente fez festa no Café Moinho, já lucrava, já... Já tinha veia, já. Sempre empreendi e sempre acreditei uma coisa profundamente, que tudo que eu fizer bem feito vai dar certo. Sim. Sempre, isso eu sempre tive comigo muito claro. Então, comecei a empreender, tive uma gráfica... No ano de 2011, 12, tive uma gráfica com alguns funcionários. Em 2012, fui morar nos Estados Unidos. E aí, quando eu voltei em 2013 para 14, meu pai já, como eu disse, já tinha 15 anos no mercado, 10, 20 anos como corretor de imóveis, me chamou para trabalhar com ele. E, de novo, o que eu falei, tudo que eu fizesse bem feito, colocasse minha energia, eu acreditaria que eu seria bem sucedido, seja que área fosse. E aceitei o convite e fui trabalhar com ele. Trabalhei com ele durante 2 anos ali, aprendendo muito com ele, várias técnicas dele, como eu disse, quando ele vier aqui, a gente pode pedir para ele falar pra gente como que é o estilo old school do mercado imobiliário, porque ele tem o jeito dele, corretor raiz, ele vai lá e bate na porta do cara, falou, quer vender sua casa? Entendeu? E é o cara que, vamos dizer, ele tá no método híbrido, um pouco raiz e um pouco já atualizado, que um pouco... Ele gosta de reunião no tete-a-tete, eu já prefiro fechar negócio mais... digital, porque é mais rápido, enfim. Mas aí, com 2 anos a gente junto, eu falei, cara, eu vou me dedicar a isso. E aí eu já tava
mostrando alguns resultados para ele e aí a gente começamos a nossa sociedade depois de 2 anos junto. Tá. Quando você começou com ele, que situação ele estava? Ele ainda estava na mesma imobiliária? Estava com algum escritório? Ele já tinha saído? Não, durante algum tempo ele trabalhou em um escritório e aí depois quando já teve alguns sócios também, e aí quando eu entrei ele estava sozinho. Estava autônomo. Autônomo. E nessa época que eu entrei ele estava embicado para baixo. Tava ali já dando uma... Não, tava embicado, porque assim, a nossa vida, eu lembro, quando muito novo, era sempre de altos e baixos. Então, vendia o imóvel, tinha um horário bom, eu não entendia na época, mas a gente trocava de Era carro, irregular, mudava de né? carro, daqui a pouco tava devendo, e daqui a pouco tava bem de novo. Então, sempre foi nesse altos e baixos, e quando eu comecei a trabalhar, ele tava bem na época baixa. Me lembro até hoje, um dia que a gente já tava trabalhando há uns 2 anos, a gente foi buscar um cliente, que hoje é um clientaço nosso. Inclusive, teve o lançamento da empresa dele essa semana aí, foi um sucesso de venda. E ele entrou no nosso carro e falou: tinha um Agile com escapamento furado. Aí ele falou assim: porra, bicho, vocês estão fodidos mesmo, hein? E foi sincero. Não, foi assim, com a maior sinceridade do mundo, porque a gente já era competente, mas naquele momento não passava por uma fase boa, né? Sim. Isso foi em 2014? 2014 para 15, É que 2015 foi muito difícil mesmo o mercado imobiliário, pelo menos aqui em Campo Grande, ele foi um ano muito difícil mesmo. Eu lembro que em 2015, inclusive, eu saí do mercado imobiliário porque estava muito difícil, aí retornei em 2017. Legal. Aí, na verdade, quando começou a virada de chave do mercado imobiliário para nós foi em 2017. Isso. E aí passamos por alguns períodos duros aí. Mas aí, com o passar do tempo, a gente foi entendendo que, igual eu disse no começo, o que a gente faz com dedicação e energia dá certo. Então, em 2017, eu recebi o maior honorário daquela que eu já tinha recebido, do período que eu tinha trabalhado. Mas ainda não sabia administrar o dinheiro. Então, assim, não foi aquilo que... é muito comum, né? Não foi aquilo que me tirou daquela lama, entendeu? Eu carreguei aquilo durante mais algum tempo. Mas em 2017 teve essa virada de chave que eu entendi que poderia fazer diferente, sabe? Quando poderia ter mais constâncias na venda. Poderia ligar mais para cliente, prospectar de outra forma e entendi que dava para poder ter resultado melhor, sabe? Então, em 2017, nós tivemos essa virada de chave. E foi em 2019 que eu conversando com um amigo que trabalha em imobiliária grande, o Alfonso, não sei se vocês conhecem. Não. Ele foi no meu escritório, a gente conversando, tomando café, e era um final de ano. Eu falei: e aí, como que foi as vendas da sua imobiliária? E ele falou: cara, vendemos 100 e poucos milhões. Você assustou. E aí? Falei: cara, como que é isso? Mas eles têm 30 corretores, sei lá. Né? Mas independente de qualquer coisa. Isso que eu ia falar. Mas eu falei: é possível vender isso? Cara, então foi em Você só precisava dessa certeza. Né? Não, na verdade, acho que eu nunca tinha escutado isso. Acho que trocado essa informação. Né? Não tinha acesso a isso. Então, cara, qual que era a meta? Era pagar a conta. Então, se você tinha uma conta de X por mês, tinha que vender aquele X e tá tudo bem. Mas quando ele me falou isso, eu falei: cara, é possível vender 100 milhões. E eu coloquei esse objetivo, cara. Desde 2020, começamos com o objetivo de vender 100 milhões. E praticamente, de 2019 para 20, a gente triplicou o resultado. Por entender que era possível. Só por ter essa... E triplicamos, e aí a gente vem nessa crescente desde 2020 com metas. Não só com o objetivo de pagar a conta, entendeu? Sim. Deixa eu só... Vamos por parte que veio muita informação. Nossa, foi. Mas assim, já é dica para quem tá começando, para quem... Enfim, de 2019 até hoje, e até, vamos falar assim, 2024, 2025 já, essa meta é estabelecida anual, então. Anualmente, e mensalmente, né? Que daí você faz a proporção, mas... Porque assim, como que a gente faz a média anual, a meta anual? Pega a projeção do ano passado, dos últimos 3 anos, que daí eu tenho essa relação desde 2019, antes a gente não tinha porque não era alguma coisa significativa, sabe? Então, 2 pontos. Primeiro, entender que é possível e uma organização, dados. Ontem a gente foi no evento que falava sobre isso, inovação e tecnologia. Dados. Hoje, por exemplo, para você acessar e usar do que mais a inteligência artificial tem para entregar para a gente, ela só vai fazer isso se tiver dados. Se você não oferecer dados, ela não entrega tudo aquilo que você precisa. Então, organização nesse sentido de começar a ter esse controle do que fizemos, do que não fizemos, e como vamos fazer. Como que vai melhorar. Exato. E é estabelecido a partir de
de quanto, assim? 10% a mais, 15% a mais, 20% Não, a mais? você lê o Você mercado, não- né? E aí, dentro de tudo isso, aquilo que é um pouco clichê, que é o networking, você fala, todo mundo fala isso, todo coach fala isso, mas só que isso é verdade. Eu só tive acesso a esse número porque conversei com um amigo. Com amigo. Sim. Entendeu? Então, Bruno, da onde que você tira esse número? Não é porcentagem, é uma leitura de mercado. Então, eu conheço as maiores imobiliárias de Campo Grande, faço parte delas. Hoje, graças a Deus, a gente faz parte das maiores imobiliárias. Então, eu converso com cada um. Eu chego e falo, cara, qual que foi o seu resultado esse ano? Ah, X milhões. Tá, e o seu? Ah, X milhões. Então, eu vejo o mercado. O que é possível fazer com o número de Sim. pessoas que eu tenho. Sim. Porque isso que ele está falando é muito interessante. A gente tem equipe de corretores, depois você vai até entrar nisso, mas a gente percebe que, de repente, para ela fez ali, sei lá, no ano, vamos imaginar, ela fez ali 10 milhões no ano, e ela tem uma outra corretora que está na mesma equipe que às vezes fez 3 milhões no ano. Não, mas não é possível fazer tanto. Ah, porque o mercado tá ruim, o mercado tá isso, tal. Só que quando você começa a coletar essas informações, você fala, não é o mercado que tá ruim. É. Cara, por que das 10 que eu fui conversar, 7, 8 passaram de 100 milhões? Será que é o mercado ou será que é a gente? Ou é esse aqui que não fez o que devia fazer? O que é que eu Você não começa estou a ter fazendo, parâmetro. né? Isso é importante. Não é simplesmente ter essa troca, mas trazer informação baseada nessa troca. E aí você teve Essa virada de chave, E aí, com essa troca de informação, eu me baseio para a meta do próximo ano. Entendeu? Então, E vocês fazem essa leitura também, ó, esse primeiro semestre não foi bom. Não, tá dentro do esperado. Tem isso ou não? Não, assim, o resultado ele tem que ser anual, né? O que vai ditar o resultado mensal é realmente as contas, né? Então, a empresa tem conta, as pessoas físicas têm conta, então tem o mínimo por mês a ser vendido Tem como. Sim. e é sagrado aquilo, entendeu? É. E uma qualidade que eu trago do corretor de imóveis e do empreendedor em geral é a constância. Entende? Eu até falo com a Thaís, que é minha esposa, eu falo, cara, eu não me lembro de ficar doente. Porque você pode até ficar gripado, você pode ficar com dor no corpo, mas você trabalha. Você tem que entregar um resultado. Hoje em dia, com o celular, você fala com o cliente de qualquer lugar de onde você esteja. Você pode criar negócios. Esse que eu falo muito sobre criar negócio e prospectar negócio. A gente pode entrar nessa parte. E quando... Você falando até nessa questão, eu não me lembro de ficar doente, realmente até me deu Eu não me lembro também nesse tempo, de falar, nossa, eu fiquei um mês, ou uma semana, 15 dias, eu não me lembro. A gente não tem essa opção, né? Não tem essa opção, não exatamente. Dá, né? Não dá pra ter esse luxo, Mas isso é muito importante a gente até pontuar, porque exatamente por ser autônomos ou talvez por não ter ali a sua carteira assinada, você precisa entender em relação a isso. Até se cuidar em relação a isso, porque a gente não pode se dar a esse luxo. Ou seja, eu não posso ficar 15 dias, um mês, ou acontecer alguma coisa. É claro, às vezes vai ter uma programação, às vezes você quer fazer alguma cirurgia, mas caso contrário, você precisa se cuidar, porque não dá para ficar, né? Exatamente. E quando que surgiu, de fato, a Borges Negócios Imobiliários? O CNPJ, Cresce Jurídico... Quando foi em 2019 que vocês falaram, não, vamos virar uma empresa? Um pouco antes. Foi em 2014 também? Quando foi depois. Não, o Cresce surgiu numa situação engraçada que nós fizemos uma venda grande, então a gente começou a entrar nesse nicho de vender, fazer uma venda com valor agregado maior. E aí um dia uma cliente falou, preciso de uma nota fiscal. Eu falei, não tem nota fiscal. Daí ela falou, então me dá um recibo. Sim. Cara, assim, era um honorário de 50 mil na época, né? Deu mais de 17 mil de imposto. Meu aí Deus sentiu, do céu. Aí você foi pela necessidade. Aí eu falei, cara, como que eu faço pagar menos imposto? Aí que a gente abriu o CNPJ, entendeu? E nós criamos a Borges Negócio Imobiliário, que é o nosso sobrenome. Sim. E aí, de um tempo, isso muito depois a gente começou a criar mesmo o brand da marca, né? Sim. Começou a ficar forte e se especializar em imóvel de alto padrão, imóveis de luxo, investimento imobiliário, que é o know-how que a gente mexe muito. Bruno, o que é investimento imobiliário? É a parte de uma incorporadora. Ela vai construir um prédio. Aonde que ela vai construir esse prédio? A gente é especialista nisso. A gente prospecta as áreas, fala, olha, para todas as construtoras da nossa cidade, cada uma com um nicho de mercado. Essa área aqui é legal, de você construir esse prédio dessa característica.
Vocês mesmos já fazem o estudo Faz o estudo do que é viável para aquela área. Exatamente, te dá uma ideia, né? Sim, Logicamente sim. que quem vai montar depois é a com incorporadora, eles, né? e o arquiteto, enfim. Mas a gente sempre dá essa ideia. Então, alguns prédios aqui em Campo Grande é nós que fizemos a negociação do terreno, que hoje é onde na Afonso Pena, ali onde é o Maia. Nós que vendemos o terreno ali. Olha que legal. E fizemos Esse estudo. esse estudo, falou, aqui cabe isso. Óbvio que a piscina depois, um por andar, Sim. e toda a arquitetura foi toda a construtora Sim. para frente, né? Onde é o Ontology, nós que negociamos também, ali no Jardim dos Sim. Estados. Todas as áreas ali foram negociados 7 imóveis, com 7 proprietários diferentes. Então, cada um tipo de negociação, cada um jeito de conversar. E o prazo para concluir tudo isso É demorado, entendeu? Então, assim, a gente se especializou nisso. E por entender que o retorno disso é melhor também. Sim. Sim. Você acessa um dinheiro maior, né? Não Exatamente. pensando só no dinheiro, o trabalho ele é muito maior, só que a recompensa ela é proporcional. Exatamente. Então, vocês entenderam isso daí e isso é muito legal de passar. Porque tem muito corretor, mas assim, muita gente que hoje até nessa questão do BTS, que também tá entrando em alta, muita gente desconhece, essa questão das Sim. áreas desconhecem, permuta desconhece, acha que o mercado é só a venda ali da casa e o aluguel. Esquece que tem muita coisa envolvida por trás. Muito negócio dentro do próprio negócio, né? Muito negócio. Dentro do mercado imobiliário, falando para os corretores de imóveis, tem assim vários nichos para entrar dentro do mercado imobiliário. Até um nicho que não tem em Campo Grande que dá dinheiro é avaliação imobiliária. Sim. Entendeu? Você se especializar Isso em é avaliação verdade. imobiliária, perito imobiliário, não tem uma referência nisso. Sim. Você pode entender quanto que vale esse imóvel aqui, mas você não é especializado nisso, você não pode cobrar por isso. Por exemplo, a gente está sentado aqui na mesa, você fala assim, cara, eu precisava avaliar um imóvel. Você tem alguém? Você sabe de alguém? Não vem aquele nome na ponta da Não língua, vem, é né? uma referência nisso, entende? Não, isso não tem. Então, assim, tem muito nicho para o mercado imobiliário. Campo Grande, apesar de ser uma capital pequena, como a gente comentou no começo da nossa conversa, tem um mercado absurdo para explorar. E a gente vai passar por um boom agora muito grande, né? De oportunidade, de crescimento. E voltando lá em 2019, quando você deu essa virada, e aí para você chegar e conversar isso pro seu pai, como que ele recebeu isso daí? Porque assim, a gente tá vendo hoje, mas a gente não sabe como foi lá. Porque, por exemplo, quando eu entrei para trabalhar junto com ela, minha esposa tem 14 anos de mercado. Como imobiliária tem 2 anos. E eu saio de uma profissão totalmente diferente e eu entro lá em fevereiro do ano passado. Quando eu começo a colocar ideias, quando eu começo a falar de coisas que para ela eram novas, situações inovadoras, se essa pessoa não recebe de uma maneira positiva e acredita e fala, não, vamos, de repente vocês não teriam acessado tudo isso daí. Como que foi nesse... Cara, a gente sempre se deu muito bem, né? Quem conhece, quem já fez negócio com a gente, conhece a gente sabe que se deu bem. O Marcião, que é o meu pai, como as pessoas chamam ele tem um jeito um pouco peculiar. Mas é um cara descolado. Então, a gente sempre conversou e sempre se acertou. Sempre... Tem mais uma relação de amigo mesmo. Isso, assim, do que sócio. Então, teve vários macarrabos, vários. Inclusive, semana passada teve um pau, mas faz parte, né? Então, ele aceitou de boa, entende? Qual foi o lance mesmo? Cara, onde que deu a união? É porque é pai e filho? Também, mas... A união se deu que ele já tinha uma carteira de cliente que a gente trabalha até hoje. Sim. A gente faz muito negócio com os clientes que ele já tinha adquirido, vamos dizer assim, durante toda essa trajetória. E eu entrei com um pouco de expertise de fazer esse relacionamento, de fazer o networking, de usar um pouco a tecnologia ao meu favor, entendeu? E aí a gente uniu essas duas coisas, de falar, cara, eu faço essa parte de captação, vamos dizer assim, e você faz o negócio, você cria o negócio, e aí a gente fecha o negócio junto, entende? E outra, até ontem, inclusive, nessa palestra, foi falado o seguinte, falando dessa questão de inovação, tecnologia e tudo mais, a mudança comportamental do cliente, tudo que talvez você gerou usando a parte da sua geração, daquilo que você já cresceu junto com o que foi sendo desenvolvido, você teve muito mais facilidade Não tenho dúvida. De fazer esse negócio, desse outro formato. Não que aquilo que ele fazia ou que ele faz ainda não tenha valor, muito pelo contrário. E talvez seja esse o segredo do sucesso.
que é essa modernização, mas também sem esquecer a essência. Exatamente. Porque ele tá há 30 anos, ninguém fica 30 anos no mercado Se não... se não demonstra que realmente sabe o que tá fazendo. Então, eu acredito que foi isso. E é um pouco do que a gente também passa hoje. Legal. De entender que ela tem 4 anos a mais que eu, mas também veio do mercado de 14 anos atrás, que era totalmente diferente. Totalmente. E não teve esse acesso. A gente que é gurizão aí, 90, 92, 93, pegou outra situação. Sim. Ela não teve tempo pra ver isso daí. Não. Porque realmente tinha que estar Eu sou 94, né? Então. Imagina. Eu tive uma outra grande virada importante em 2016, um pouco antes de 17, que foi essa venda grande. Eu sentei com um cliente que é uma referência pra gente hoje e uma pessoa que sempre fez questão de fazer negócio, enfim. E nesse dia meu pai viajou e falou, cara, vai lá e conversa com ele. E era uma venda de 6 milhões. E eu tinha, você falou em 94, isso 2016, há quantos anos atrás? 8 anos atrás. Eu tô com 30, eu tinha 22 anos. Eu sentei com um senhor de 60. Vai negociar 6 sei milhões. lá, 50 e pouco. E sentei na mesa na Pontal, deu Euclides da Cunha e falei, e agora vamos negociar. E aí eu vi aquele dia que era possível. Entende? Não tem barreira. Sim. Na verdade, você tem que se especializar. Eu sempre fiz curso, sempre busquei me aperfeiçoar em técnica de venda, técnicas de negociação. Mas esse dia eu vi que era possível. Eu falei, cara... assim, não era a idade pela idade, né? Não, eu falei, eu consigo negociar com quem eu quiser. E do valor que eu quiser. E esse dia eu tive essa virada de chave, porque eu me propus aquilo. Eu me encorajei a fazer aquilo. Talvez eu poderia falar, não, então espera meu pai voltar, pô. Semana Eu vou que vem junto com meu pai, Pra ter esse amparo. E nesse dia eu tive essa certeza de que era possível você negociar. A corretagem, ela tá muito ligada ao acreditar mesmo. Você Isso, precisa acreditar em você. Exatamente. Porque se você não acredita em você, você não vai conseguir sentar para negociar mesmo. E entender que a gente tem a mesma fé e, por exemplo, tem gente que pede, ora e pede para Deus e fala, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de uma oportunidade, uma chance. Cara, quem não garante que essa foi a chance que Deus falou assim, então vai lá, vamos ver se é isso mesmo. Porque tem muita gente que pede isso daí e às vezes surge um negócio, a pessoa fala, não vou. O podcast é um exemplo disso. A princípio não era para estar fazendo. Não era pra ela estar aqui, ela não queria fazer. Vamos dizer assim, não queria, mas assim, cara, é uma oportunidade. A gente não sabe onde que a gente vai parar com isso daqui. Não, muito legal. Talvez não seja nem um imóvel mais, mas dentro do mercado de uma outra forma. Exatamente. Entendeu? Então, porque, na verdade, talvez traz essa questão do raiz mesmo. Porque eu falava, não, eu quero conversar com as pessoas. Onde já se viu parar uma hora e meia, 2 horas no dia, sendo que eu posso estar falando com gente, indo ali. Exatamente. Eu pensava, na verdade, esse tempo não dá, eu preciso produzir E aí nesse vocês tempo. entram numa época de podcast que é disruptiva. Sim. E aí, por exemplo, uns amigos estão numa construtora que tá tendo happy hour, falou, vem aqui. Eu falei, cara, vou no podcast. Os caras, é o Pablo Marçal. Agora você é coach. Então, assim, estão entrando numa fase que tem que apostar e tem que acreditar. Porque, é igual eu falei, a gente não vai desbravar nada. Ninguém vai inventar o foguete do Elon Musk. Só vai fazer o que dá certo. Exatamente. E acreditar e saber que, como no mercado imobiliário... É igual eu sempre falo, e eu falo que a constância vale mais do que o talento. Sim. Né? Exatamente. Eu ia trazer, desculpa te interromper, eu ia trazer a questão de Deus no final, né? Mas já que você entrou, depois de 8 anos no mercado, talvez 9 anos, eu sempre fui cristão, sempre acreditei em Deus, mas de um tempo para cá a gente está fazendo estudo bíblico em casa e aí eu entendi que a importância de você andar com Deus, né? Sim. De entrar em uma negociação e falar, Deus, vem comigo, me acompanha aqui. E não o que for melhor para mim. Não aconteceu o que for melhor para todos, da vontade dele. Então, a importância disso, principalmente do mercado imobiliário, é porque a gente fica muito ansioso. Já tive vários problemas com ansiedade. Porque, de novo, se tratando de um mercado com alto valor agregado, então entrei em negociações já de 50 milhões, uma negociação. Só. E como que você dorme? Como que não ficar ansioso, se você não tá blindado com Deus. Sim. Se você não tem uma fé que vai te falar o que for melhor que aconteça, da vontade de Deus, entende?
Então, depois de muito tempo, então eu quero também deixar essa mensagem aqui Com certeza. para quem é do mercado imobiliário, para quem é de vendas, para deixar na mão de Deus. Orar e, como você disse, pedir uma oportunidade e abraçar ela. Sim. E ela vai aparecer. Sim. Entendeu? Ela apareceu para mim e eu oro todos os dias e peço para Deus me acompanhar. E, Bruno, você é bem-sucedido, você tem muito bom nas vendas, sou, mas igual eu falo, eu não tenho mérito de nada disso, tudo é por Deus, entende? Eu sou muito abençoado, então o termo que eu vou dizer dentro de todas as qualidades de venda, de network, de conexão com as pessoas, não é nada meu, é tudo bênção, sabe? Eu sou um cara abençoado. Abençoado. Não é... Exatamente. Isso aí não precisava nem fazer mais podcast, é só já isso aí já entregava. Já era o propósito de hoje. Mas até entrando no que nós estamos falando agora, ontem a gente estava no meeting, né, de lançamento, e 4 corretoras vieram conversar comigo, dando os parabéns, né, em relação ao podcast, e falando o quanto o podcast tem transformado ali o caminho, a visão delas, né? E, inclusive, uma delas estava começando agora na corretagem, e ela falou o quanto o podcast tem ajudado ela. E ela falou assim, qual dica você daria? Eu falei, tenha fé. Eu falei, se eu pudesse dar uma dica para quem está iniciando, tenha fé. Porque, realmente, a fé, ela é o que a gente não vê, é o que a gente não toca. E a fé faz com que você tenha sabedoria, visão. E numa mesa de negociação, a gente precisa de mais disso. Sim. Porque não somos nós, não é a nossa capacidade, não é o que você estudou. Se não é a mão de Deus, até pra gente entender, porque Deus ele não é singular, ele é plural. Então, o que é bom pra você tem que ser bom pro outro também. E tem muito de livramento. Você tá com a negociação pronta e cai. Você fala, cara, não era hora de fechar esse negócio, vamos pro próximo. É ter essa paz, né? Que realmente... não era do seu jeito. Então agora eu vou contar uma história que pouca gente sabe e agora bastante gente vai saber, né? Falando de fé, tá? Então começou a pandemia em março de 2020. Sim. Aí ficou praticamente 3 meses tudo fechado, março, abril, maio, junho meio fechado, meio... 15, 5, Cara, e assim... Quem que tem reserva de emergência, né? Hoje eu tenho. Cara, apanhei muito, tomei muita porrada. Precisou aprender, né? Quem que tem? Cara, não tinha, entendeu? Aí você começa a ligar para um amigo, fazer um empréstimo e você tem que comer. E liga para um credor e fala, segura 30 dias que vai dar certo. Sim. Vai dar certo, né? Mas aí, falando de fé, a minha esposa, Thaís, falou, amor, quando vai passar a pandemia? Aí eu falei, não sei. Quem que sabe, né? Ela falou, então a gente precisa se mudar daqui. Porque a gente vinha numa crescente, a gente casou, ela quando nós casamos, ela já trabalhava, eu tava me engatinhando ainda no mercado, tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, então não tinha... Vocês estão juntos há 10 anos? 12 anos. 12 anos. E aí que nós casados há 10. E aí ela segurou as pontas no começo do nosso relacionamento, tipo... E aí a gente mudamos para uma casa, foi melhorando a casa, melhorando o estilo, tudo, e chegou nesse ponto em 2020 que ela falou, a gente precisa se mudar daqui. Eu falei, vai pra onde? Ela falou, vamos morar no Dama. Daí eu falei, não, mas... Vocês estavam indo pra um lugar melhor? Melhor, mas aí por quê? Porque dentro do Dama eu ia fazer negócio lá dentro. Porque não tinha, o cartório tava fechado, a loja tava fechada, o escritório de cliente tava fechado, não tinha como ir pra rua pra fazer negócio. Aí ela falou, então vamos pro Dama, porque lá você vai fazer negócio lá dentro. Porque você tem essa capacidade de fazer negócio. Eu falei, mas não tem como. Primeiro que não tem nem como mudar. Não tem, porque não tinha nem dinheiro da mudança. Sim. Aí ela falou assim, vamos ter fé e vai dar certo. Cara, isso em julho de 2020. Liguei para um amigo que tinha uma casa anunciada lá. Eu falei, bicho, quero mudar para esse imóvel. Aí ele falou, muda, pô. Eu falei, não. Ele falou, não, pode mudar. Eu sei que você é capaz. Cara, peguei minha mãe de fiadora. Olha. Fiz uma loucura. Uma loucura. Porque não tinha dinheiro para pagar o primeiro mês de aluguel. Eu não tinha. Bruno, você pode falar quanto que era na época o aluguel? Cara, era alto o aluguel, 10 mil. Era alto. E... Bruno, como que você fez a primeira venda? Vendi um imóvel lá dentro. Dentro da Dama. Vendi um imóvel. Como que você fez isso? Cara, o que os ricos fazem? Eles jogam tênis. Então, comecei a fazer aula de tênis. Dentro do tênis, um cliente... você é corretor? Eu falei, sou dele. Quero vender minha casa. Eu falei, então eu que vou vender.
Cara, no primeiro mês eu vendi um imóvel lá dentro. Olha só. E aí, Deus abriu de novo, abriu as portas e desde então prosperei muito porque eu acreditei na fé, acreditei na minha esposa. Ela falou, vamos que isso é possível. E foi, isso é possível. Impreterivelmente, nunca atrasei meu aluguel desde que a gente casou, há 12 anos. Então, todos os proprietários e donos de imobiliário que estão assistindo podem comprovar isso. Mas assim, desde então, aí não parei mais, porque daí eu tô ali dentro, fiz vários amigos mesmo, fiz vários negócios, tanto que no ano passado eu vendi 7 casas lá dentro. Olha Dentro E do hoje Dama. vocês moram ainda lá. Moro lá, aham. E é um pouco do que a gente falou antes. É assim, eu fico Só até... é uma oportunidade, mas ela veio no envelope que você fala assim, Não não quero isso nem aí. receber. É aquele envelope que você acha que é uma conta. Não é aquele envelope que fala assim, um presente bonito, agradável. Cara, e aí eu tinha que, quando eu mudei, você tem que entender o seguinte, que eu tinha que fazer negócio ali dentro. Tudo era com intenção, entende? Então eu tava na academia, eu tinha que escutar alguém falando de imóvel ali dentro, porque eu Pra falei, poder conectar opa, eu vou ali. vender o seu imóvel, eu vou fazer negócio com você. E eu fui Tava conectando. sempre atento, né? É sempre atento, entende? Então chegou no momento hoje que eu já não preciso mais Sim. dessa explosão para poder pagar a conta do mês, entendeu? Eu criei uma sim. situação que eu sempre faço negócio lá dentro. Eu tô na academia. Oi, bom dia, tudo bem? Ô, irmão, vamos vender sua casa? O cara tem uma casa legal, eu falo, cara, o que você acha da gente fazer um negócio? Então, assim, ainda faço muito negócio lá dentro, entendeu? Porque é aquela questão da ambiência, né? Da onde que você tá, o que as pessoas ao seu redor estão falando, entende? Então é sobre isso, cara. Isso é realmente assim, a gente escutar esse tipo de testemunho provoca isso na gente, né? E a gente tá passando por isso, Por inclusive esse agora. momento agora. Só que não na parte, nós dois residencial, mas na parte comercial da imobiliária. Porque a gente vai dar um salto agora para valor de aluguel 3 vezes mais. E assim, olhando um pro outro... Custo operacional, nessa tudo. fé que vocês tiveram lá atrás. Mas é preciso, porque senão você não rompe. Acontece, porque eu vou te falar uma coisa. Tem negociações que você só tem firmeza naquilo dependendo de onde você tá. Eu sempre falo, o cliente, ele cheira a sua situação financeira. Então, já aconteceu em negociações comigo, vendeu imóvel de 1.900.000, o honorário ser 80 mil reais. E naquela negociação, naquele dia, o meu salário estava cortado. E o cliente fareja isso, ele falou, vou te pagar 20 mil de comissão. Você vai aceitar ou não vai? Você vai ter que aceitar, entende? Então, assim, o ambiente que você tá, fala como você vai se comportar. E é isso que eu sempre falo. Independente da situação que você esteja passando, da situação que você esteja enfrentando, entre numa negociação com o queixo erguido. Não demonstre fraqueza, não demonstre, cara, mudei para um lugar melhor, eu preciso pagar uma conta, eu preciso fazer alguma... Não demonstre isso. Sempre entra firme numa negociação com Deus que vai dar certo. Entendeu? E aí, dentro disso, como eu tô falando, aí eu mudei pro Dama. Comprei um carro legal. E me comportei diferente, automaticamente os resultados são diferentes. Ah, Bruno, é estralar os dedos? Não, aí você tem que trabalhar mais, que sua responsabilidade é maior. Entende? Como eu falei, não lembro de ter ficado doente, então eu trabalho todos os dias. Enquanto eu não tô viajando, eu tô trabalhando, entende? Então, a parte de você ter constância naquilo e mostrar essa confiança na hora da negociação, seja de honorário, seja de uma contraproposta, você demonstrar que, cara, eu tô fazendo um negócio com uma pessoa com segurança. Isso faz total diferença. E tem um ponto que muita gente fala assim, de não demonstrar que você depende daquele negócio. Como que você enxerga isso daí? De você... porque pode soar um pouco assim, você passa do ponto, entendeu? De meio que largar também. Não preciso disso daqui. Como que você tem alguma questão assim para colocar, para pontuar? Se você entra realmente assim, se não entra? Não, assim, eu acho que deu um pouco de arrogância, né? Porque eu já ouvi isso. Não sei se vocês já ouviram falar, mas assim... Isso não vai mudar minha vida. Tipo como se... Mas no fim, você tá precisando daquilo, na verdade. Mas só como eu digo, é um blefe, né? Cara, isso é complicado, porque soa com um pouco de arrogância, entende? Eu acho que tudo é a leitura do negócio, entende? Então, são situações assim, eu pego uma proposta no imóvel de 3 milhões, aí o cliente manda 2,5 milhões.
Cara, eu acho que é normal eu negociar meu honorário. Eu também não vou falar, eu quero 5% de 3%, porque não, vamos conversar, entende? Mas esse lance de você falar que não precisa, na minha opinião, eu acho que não soa bem. Entende? Eu acho que... eu já escutei isso até com prestador de serviço. Falar, isso não vai mudar minha vida. Isso, então vai fazer outra coisa, velho. Se você tá tão bem assim, vai... para de trabalhar. Tá aqui, né? E vamos voltar para Borges. Meu Lá em Deus, 2019, eu queria entender o seguinte: era você e seu pai? Ainda é você e seu pai? Como que é hoje? Então, o lance de você e seu pai é o seguinte: como a gente mirou em imóveis de alto valor e investimento imobiliário... Só rapidinho, volta um pouquinho. Antes, lá atrás, no seu início, vocês já tinham essa pretensão ou foi algo que foi acontecendo? Foi acontecendo. No início lá, vocês vendiam imóvel econômico? Não, sempre foi alto valor. Desde o início? Sempre, entendi. Sempre foi alto valor. Só que não tinha, como eu disse, não tinha uma constância. Então, vendia... A gente já chegou a ficar 5 meses sem vender. Então, a água literalmente bate na bunda de uma forma assustadora. Sim. Mas sempre foi alto valor. Sempre se posicionamos nesse mercado. E aí, você perguntou do ano de 2019, né? Da sociedade. Eu queria entender o seguinte: quando vocês fizeram a sociedade, se vocês chamaram outras pessoas... Não, a gente nunca, sempre foi sócios. Só vocês dois. E aí, sempre foi só nós dois. E ano passado, teve 2 corretoras que trabalharam com a gente. Um corretor que começou a fazer um estágio, mas não deu certo. E agora eu tô com um corretor. Então, hoje é nós dois e mais um corretor. E não quero ter equipe, porque eu entendo que o lance da equipe é mais uma questão de gestão do que de corretor, entende? Então, eu sou bom em venda. Eu sou bom em vender imóvel. Agora, se você falar para mim, Bruno, treina uma equipe de 10 corretores, isso eu já não sou bom. Então, eu acho que isso já é uma questão de gestão. Tem imobiliários aqui em Campo Grande que fazem gestão de corretores. Entende? Cara, independente de quem ganha mais dinheiro ou menos, eu tô dizendo que tem amigos meus que são gestores. O cara tem 30 corretores. Tem um amigo meu tem 15 corretores. Então, eu acho que isso é uma baita capacidade. Eu acho que é um trabalho legal que você possibilita várias pessoas a ganharem dinheiro. Mas nesse mercado, eu acho que eu não me dou muito bem. Eu prefiro me dou melhor com a venda. Sim. E aí, hoje nós temos um corretor, eu pretendo ter nós dois e mais 3 corretores. E eu acho que aí eu consigo administrar. Porque também não vai perder a essência do que é o que vocês já fazem. Exatamente. Né? Às vezes se cresce não vai ser demais. uma imobiliária de massa, entende? É isso. Sim. Vai ser uma boutique de alto padrão. Vai ter sempre a nossa assinatura. A gente tem um padrão de atendimento que posso até adentrar um pouco nisso, que é avaliação do imóvel, tá? Bruno, eu quero vender meu imóvel. Tá, então vamos entender o primeiro preço dele. Não é você que fala quanto que vale o seu imóvel. A gente tem que entender o mercado dele. Então, a gente tem esse padrão, tá? Quanto que vale o seu imóvel? Bruno, como que você avalia imóvel? Sempre dou 3 preços pro imóvel, tá? O preço que o dono acha que vale, porque o vizinho falou que tinha uma proposta de tal valor, ele acha que vale isso. O preço que o metro quadrado vale. Então, quanto que vale esse terreno? Quanto que vale essa obra? Dependendo da idade do imóvel, se ele teve uma depreciação ou uma valorização, né? Bom, então aí a gente chega no preço. E no terceiro preço é quanto que o mercado paga. Esse é o mais importante. Entende? Aí de novo volta a questão do network. Como que você vai saber? Você liga para um colega seu, você pergunta se for um condomínio, se for um bairro, você pergunta, você tira essa informação. Então o primeiro fato, o ponto de você ser bem-sucedido no mercado imobiliário é você pegar o imóvel com o preço que vai vender. Tá? Isso é primordial. Segundo passo que a gente preza muito é a documentação. Tá? Então, meu pai tem 30 anos no mercado, eu tenho 10, a gente não tem uma ação judicial. Nunca tivemos um problema na justiça. Tá? Segunda parte é a documentação. Primeiro porque a gente não vende imóvel que tem rolo. A gente não trabalha com imóvel que pode dar problema para o cliente. Então, essa segurança do cliente comprar, a gente se preocupa talvez mais do que o cliente. Sim. É a marca de vocês, a história de vocês. É a indicação, porque para você ter uma indicação positiva, você tem que trabalhar 100 clientes. Para você ter uma negativa, basta você errar com um, né? Então, é a documentação. Terceira coisa é a qualidade do imóvel. Então, a gente hoje, graças a Deus, a gente consegue selecionar o que a gente vende, tá? Bruno, você não vende qualquer coisa? Não vendo. Mas eu acho que, como a gente falou, que tem mercado para todo mundo. Sim. Se eu fosse hoje entrar e me especializar em vender imóvel
zoado, assim, o imóvel precisa de reforma, todo arrebentado, eu venderia e seria bem sucedido. Com Porque certeza. também tem esse nicho de pessoas que querem comprar para reformar, que tem um documento enrolado, que precisa desenrolar, enfim, tem esse mercado também. Sim. Então, o terceiro ponto é o tipo do imóvel, entendeu? O quarto ponto seria o atendimento. Então, a gente viu a avaliação do imóvel, documentação do imóvel, o tipo do imóvel, e agora a gente vem pro atendimento, certo? Cara, o atendimento, ele começa o jeito que você vai falar com o seu cliente, né? O que o seu cliente faz? Ele é empresário, então você tem que saber que você não pode ficar ligando pro cara, que ele vai receber um monte de ligação, essa leitura, entende? Sim. Então aí a gente vai agora depois pra parte de negociação. Aprendi muito também durante esse tempo, que é a parte de você sempre dar o feedback pro seu cliente, certo? Você começa uma negociação, ele fez uma proposta, ó, tive retorno, não tive retorno. Você... Não deixar o cara sem saber o que é que tá Nenhuma das acontecendo, partes, né? nem o comprador e nem o vendedor, entendeu? E aí o outro ponto muito importante para o sucesso no mercado imobiliário é a parceria com outros corretores. Sim. Isso a gente preza muito. A ética, né, que faz parte da parceria, faz parte de todo o processo. Você não tem um imóvel, você pode pedir o imóvel pro seu parceiro. Sim. E você fazer uma parceria e dividir os honorários. Isso é a coisa mais saudável que tem no mercado imobiliário. Sim. Que é bom para todo mundo. E era até isso que por isso que eu perguntei da questão de equipe, de corretores, para Como que entender que funciona? justamente é um mercado que, principalmente de alto padrão, alto luxo, que demanda ali um volume de parceria, E uma né? coisa que eu aprendi com meu pai, e ele sempre fala, cara, eu não sou corretor de uma venda só. Então, você não pode fazer um negócio para você fechar a porta com o seu cliente. Né? E eu acho que isso no mercado como geral, né? Não é só no mercado imobiliário. Porque para você dar uma satisfação para o cliente vendedor e eu precisei vender com você, ele vai receber esse feedback meu aqui, né? Exatamente. Ó, eu consegui, foi através de parceria, mas qual que era a questão? Era vender, não era vender? Exatamente. Então, ó, a gente conseguiu. E essa marca positiva que é o que você deixa. Exatamente. Então, isso é fundamental, porque o que eu quero entender em relação a isso também, das parcerias. Hoje vocês fazem algum tipo de captação exclusiva, de representação, de gestão, que vocês pegam os imóveis e oferecem para os parceiros ou não? Você faz do outro lado também. O teu parceiro tem um imóvel, você tem o cliente e você também faz isso. Não, é vice-versa. Sempre tem as duas Você tá formas. aberto para as duas. Parceria, A gente sempre busca no mercado. Inclusive, ontem mesmo eu criei um grupo de corretores, parceiros, amigos meus, que eu tenho confiança. E lá eu falei, olha, aqui nesse grupo tem algumas regras. Só imóvel abaixo do valor de mercado, ou seja, para vender rápido, e pedidos sérios. Não rolo, cara Sim. aventureiro que tem um monte, né, aqui no mercado. E aí a gente já começou a negociar. O pessoal começa a mandar ali um terreno num condomínio fechado, por tantos milhões. Aí se eu tenho um cliente, como que ele paga esse terreno? Já chama no particular e já começa uma negociação. Entendeu? Sim. Agora, tem alguns imóveis que são exclusivos nossos, que tem exclusivo com outros corretores. E aí, eu sempre falo que a exclusividade é bom, porque o cliente que é o dono do imóvel, ele tem total controle de como que tá o imóvel dele. Quem que foi visitar, como que tá a procura, se realmente está dentro do preço. Ele tem com quem ele conversar, uma pessoa de confiança dele que vai falar... que representa eu ali tenho esse né? respaldo aqui, daqui para frente você lida. Entende? É. Então, a importância da exclusividade é isso. Pegar uma pessoa competente, uma imobiliária competente, um corretor competente, que o proprietário vai se identificar. Não estou falando para ser comigo, com vocês. É uma pessoa que ela vai se identificar. Sim. A partir dali, ela fala, olha, eu preciso que você me dê um relatório semanal ou mensal de como que está sendo a procura no meu imóvel. E o que você pode trazer assim pra gente hoje dessa parte até de atendimento? Porque quando você falou da situação lá do Agile, é algo que a gente precisa trazer para hoje. Experiência, por exemplo. Você é um cara viajado. Você foi para fora pegar alguma questão nesse sentido de experiência mesmo de cliente? Porque tem uma imobiliária em Dubai que ela separa 10 Mercedes para ir buscar os clientes. Para levar no prédio onde é o escritório e ali ter uma abordagem. Então, assim... Pô, eu fui buscar o cliente, ele tá falando de quantos anos atrás? Olha já onde ele já estava à frente do tempo. Apesar de ter a coragem de ir no Agile ali todo... Mano, você não tinha outra opção, né? Exatamente, mas assim, já era um nível de experiência. Sim. Hoje, por exemplo, tem construtora que paga o Uber da pessoa, que leva ela lá, não consigo ir.
Não, tem a ó, construtora e balneário que tem o passeio de helicóptero, né? então, cria essas experiências. Você foi buscar isso em alguns lugares? Tem algum diferencial nesse sentido em relação a vocês hoje ou não? Não, hoje nós não temos essa questão de esse diferencial de ter uma Sim. Mercedes para carregar o cliente. Mas assim, hoje nós andamos com bons carros, também porque gostamos de andar com carro bom, mas com a intenção de dar esse conforto também para o De cliente. deixar nivelado com ele, né? Exatamente, é. Pô, o cara vai entrar no meu carro, é o carro que ele possivelmente teria também. Exatamente, é isso aí. Então é ter essa percepção. É né? essa leitura, entende? Ninguém tá falando pro Não cara é por andar. ego nem vaidade, Não. mas é por entender que, cara, eu preciso disso. Eu preciso, é uma necessidade. E o cliente reconhece, né? Ele percebe o valor. Exatamente. Começa já a criar a conexão. Desde ali você já começa a criar a conexão com o cliente, né? Exatamente. Aí já é mais uma estratégia de conexão. Exatamente. E uma pergunta em relação, hoje, vocês têm algum nicho específico? É só casa em condomínio? Tem nicho de valor só acima de tantos milhões? Não. Na verdade é o seguinte: o foco principal é vender, né? E aí dentro da venda, a gente só vende, não trabalhamos com administração. Nunca trabalhamos. E o objetivo é imóveis de alto valor, porque a gente tem uma carteira de clientes investidores que só investem em imóveis de alto valor. Tá, o que seria esse alto valor? 1 milhão para cima? partir de 1.500, 2 milhões? A partir de 2 milhões. A partir de 2 milhões. É. E aí, o foco é imóvel comercial. Terreno comercial, área comercial. Entendeu? Entendi. E empreendimentos assim, já teve alguma fase que trabalharam? Porque eu vi assim, postagem sua em relação a Plaend e tudo mais. Sim, não, aí é uma outra qualidade que a gente tem, se eu posso dizer assim, que a gente só vende o que compra. É uma qualidade para o meu cliente, mas é um defeito para mim, porque eu deixo de vender imóvel. Já aconteceu de eu estar em casa no churrasco, assando uma carne, e um cliente meu, que nesse caso eu chamei alguns clientes para ir lá fazer um meeting, e ele falou, cara, acabei de comprar um apartamento tal, em tal lugar. Puta, ele tá dentro da minha casa, eu poderia ter feito aquela venda para ele, mas eu não fiz, porque eu não vendo o que eu não compro. Entende? E aí isso é um defeito, porque, eu deixo de pôr dinheiro na minha casa. Sim. Mas é uma qualidade que quando eu te oferecer o imóvel é porque eu acredito naquele imóvel. Sim, é isso que eu ia falar. Tem essa parte que pode parecer negativa, mas Porém- quando você apresentar algo, o cara não vai ter um pingo de dúvida. Não tem. Eu sou sempre sincero. Porque faz parte dessa sequência que você falou, que é o tipo do imóvel. Eu prefiro perder venda do que vender o imóvel Que você não ruim. compraria. Do que vender o imóvel podre. Então, Entende? isso Agora, sim, aí dentro da questão desse aspecto, o lançamento, nós fomos campeões de venda no Leonic, que foi um lançamento da Plaenge, porque era um produto que eu compraria. Sim. Entendeu? Então eu falei, cara, eu compro. Então é fácil de eu te convencer pra você comprar. Sim. É fácil de eu... Por que, Bruno, que eu moraria aqui? Cara, porque tem tudo isso de benefício. A região é boa, o condomínio é bacana, a construtora é magnífica. Cara, cai pra dentro. Então é muito fácil você vender uma coisa boa, entendeu? Que você acredita no produto. E até nesse ponto, teve alguma situação já assim que você pode mencionar ou não, que o cliente chegou a dar essa questionada em você? Tá, mas no que você investe? O que você tem aí por trás? Qual que é o seu histórico? Questão de patrimônio, coisas nesse sentido? Porque, assim, é um mercado que tem a questão também de um certo ego, no sentido de, cara, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Tem gente que usa isso como ferramenta, tem gente que às vezes esconde, faz e não mostra, não fala. Teve alguma situação nesse sentido? Cara, que eu me lembre, não. Não? Não. Mas isso também é o acesso social, né? Então, para você acessar algum nicho de cliente, você tem que estar obrigatoriamente naquele Patamar. patamar. Então, isso é natural. Sim. Então, Porque também não tem, tem como. tem um nível que trabalha no sigilo, né? Então, por exemplo, o Maia mesmo não pode falar quem tá embaixo e quem tá em cima. É Exatamente. sigilo. No Maia, inclusive, também fomos campeões de venda. De novo, porque era um produto que a gente acreditava. E vocês que começaram o negócio. É isso que eu ia falar, inclusive, vendeu a Idealizamos área. o produto, vendemos a área e falamos. Aí, quando lançou, apresentamos para várias pessoas, e é um produto diferenciado. E a gente acreditou e nós vendemos. Fomos campeões de venda do empreendimento. O apartamento 1 por andar, 400 metros, frente para Afonso Pena. Entendeu? Então, teve alguns cases de sucesso de venda no lançamento, mas não é o nosso foco. Sim. Entende? Porque, assim, por exemplo, Bruno, por que você não foca em lançamento? Em todos os lançamentos? Poderia, sim, formar uma equipe, se qualificar e tudo. Eu acho que é um tipo de
de venda que é muito fácil. Hoje as incorporadoras, elas não nicham quem vende o produto delas, simplesmente qualquer um vende. Ou seja, eu ligo para um cliente meu, amigo meu, eu falei, cara, vamos comprar tal imóvel? Ele falou, cara, já uns 30 já me ofereceram. Então, peraí, eu não vou competir por 30. Todo mundo tem acesso, né? Eu não vou competir por 30, não porque eu sou melhor, mas é porque eu tenho que me impor em algum lugar, Sim. entendeu? E é uma visão muito boa em relação a isso, que a Nossa, gente até muito. conversou essa semana. Uhum. Tem um casal de amigos nossos que eles estão indo para uma direção que o mercado não está indo. Não aponta. Mas eles entenderam que buscar essa diferenciação. É, Não dá para ser um no meio de 100, de 1000, não dá. de 10 mil. É. Porque, no fim das contas, Não, ainda mais a em Campo porção Grande. vai ser Porque pequena. todo mundo tem contato de todo mundo. Assim, quem faz negócio em cada nicho específico, todo mundo se conhece. Então, você tem que se diferenciar. Sim. É. E até em relação aos corretores, hoje tem um, né? Mas os que vão entrar, eles já são pessoas que já estão inseridas nesse contexto ou é alguém que tende a fazer essa ascensão, seja social, seja ali no sentido de desenvolvimento como profissional mesmo? O que você acredita hoje? Cara, eu acho que os dois. As duas formas acontecem muito. Tanto que agora o corretor que está trabalhando comigo, ele vendia carro. Sim. E uma pessoa que eu comprei... O primeiro carro que eu comprei com ele, sempre tive essa confiança mútua, e ele confia em mim, eu confio nele. Era carro de luxo. Não, carro em geral. Tá. E aí eu falei, cara, vamos trabalhar comigo aqui no mercado imobiliário, eu tô precisando de uma pessoa. Porque eu faço um trabalho, comecei a fazer um trabalho no Instagram, e as pessoas querem vender o imóvel comigo. Justamente porque eu mostro o resultado, desde que você faça avaliação, documentação. Que siga todo aquele... Aí quando você põe no preço, aí você vende o imóvel. Você não tem dificuldade com isso, entendeu? Então, voltando um pouco dentro do que você me perguntou de onde que a gente se especializa, é imóvel de alto valor, imóvel comercial, imóvel com valor de oportunidade. Então, eu quero ser essa referência em Campo Grande. Então, Tô precisando de... Exemplo, a gente, ao invés de alugar, a gente decidiu comprar. Imóvel comercial, assim, tantos milhões. Cara, é com o Bruno que eu vou falar. Então, igual você comentou, porque ele vai ter uma oportunidade. Ele tem as melhores oportunidades. Você comentou, cara, eu vou sair de X mil para tantos mil. Um exemplo que seja de 10 para 30. Cara, 30 mil eu consigo financiar um imóvel. Mas que tipo de imóvel? Vou ligar pro Bruno, porque eu acho que ele vai achar esse imóvel pra eu financiar, entendeu? Inclusive eu tenho, se vocês quiserem. 30 ainda não dá. A gente faz acontecer. E aí, eu tenho, eu já posso vender pra vocês aqui, hein? Mas é o nosso próximo passo mesmo. A gente teve esse entendimento. Eu só tô dando um exemplo. E aí eu quero ser referência nisso, de falar... Cara, eu quero investir um dinheiro. Onde que eu invisto um dinheiro de forma segura e de forma que vai me dar rentabilidade? Aí vai ser comigo. Eu quero alcançar esse patamar, entendeu? De ser referência nisso. E aí começar com Campo Grande, aí explorar o estado e depois ser referência nacional. Sim. Como um corretor sério que vende imóvel bom que vai valorizar. É isso. Isso é muito bom. Tá claro já onde você quer chegar e o caminho que precisa percorrer, né? Até você falou em relação ao Instagram, né? Hoje você é um dos poucos, assim, que entrega conteúdo, não só no sentido de, ter o imóvel, vendi... Isso daí, mas você também vem nessa parte de educação, educacional. Trazer informação é um dos motivos que você está aqui também, por ter esse apreço, né, por esse tipo de informação. E o que você mostra lá no seu Instagram? Assim, é mais para o cara que está começando, é para quem já está no mercado, quem quer entender um pouco mais desse mercado, de alto padrão, como que é? Cara, sinceramente, eu não tenho nenhuma estratégia definida, né? O que dá na teia eu vou postando. Vai ali na hora. Eu tenho um marketing que faz o trabalho para a Borges, né, que posta os imóveis, que é o Marcos, é um baita profissional. Ele não tem tempo, então não adianta procurar ele. Ele já, não procurem, assim, eu indicaria, mas ele tá cheio, tá com várias empresas para atender. Então, assim, me perdi, qual que é o raciocínio? Como que é que você estrutura ou planeja o seu conteúdo? O conteúdo não, então vai. Aí o Marcos, ele faz o conteúdo da Borges, ele que faz as filmagens e tal, e aí às vezes eu participo. Comecei com um canal no YouTube também, mas era uma coisa que demandava muito tempo mesmo, então por isso que eu parabenizei vocês no começo, eu sei que quanto é difícil isso. E aí o meu pessoal, assim, eu vou postando como dá na telha. A Thaís, que é minha esposa, ela que vai falar, amor, vai ter que gravar hoje, vamos lá. Dá uma dica, dá uma experiência. Mas sempre passando a verdade. Eu não quero vender nada ali de que não seja eu, entendeu? Sim. E você traz coisas do dia a dia, porque às vezes ele dá dicas, assim,
questões que parece que não tem nada a ver com o mercado. Mas assim, mas igual eu te falei, eu entendi que o Instagram, se não for para você ganhar dinheiro, você não tem ele. Porque ele vai te tomar um baita tempo. Então, Bruno, tudo é intencional, tudo é intencional. Sim. Tá? Então, no meu Instagram, é para conectar com o cliente, é um post que vai ser mais elaborado, que meu cliente vai comentar, que ele vai compartilhar ver que teve com alguém. Cuidado diferente, né? Então, é sobre isso. Tudo é intencional. Se não fosse para poder monetizar com ele, de alguma forma, Sim. eu não teria. Você entendeu que faz parte do negócio. Faz parte do jogo, E o seu Instagram é um canal de prospecção de parceiros também, né? Porque demais. As pessoas entram ali, vê o que já tem ali, o seu histórico. E assim, como eu falei, como eu quero referência na parte de imóveis com oportunidade, eu vendi um pelo Instagram. Vendi 2 salas comerciais de 1,5 milhão, as 2, por causa do Instagram. Eu postei lá, ó, você que tem dinheiro e quer rentabilizar o seu dinheiro de forma segura e certa que vai valorizar, me chama aqui. E um amigo meu me chamou, inclusive eu tava com ele antes de vir aqui. Bruno, eu quero entender isso daí. Desenhei pra ele falou, cara, é minha sala, vou conversar com a minha esposa hoje. Então eu fiz uma venda pelo Instagram, tô falando pra vocês aqui. Sim, isso é muito bom. A gente já tá encaminhando aí pra parte final. Tem uma parte aqui que a gente faz um bate-bola, jogo rápido aqui. Pergunta, você já o que vier na telha aí já. Sim. Então, a gente separou algumas aqui. O que é um bom corretor para você? Uma pessoa, né, um homem ou uma mulher persistente. Persistência. Talvez não faça parte do contexto, mas pensando num gestor, por exemplo, você tem esse corretor, vai entrar mais uma ou duas ali. O que seria um bom gestor para você? Um gerente? Então, quando você fala o bom gestor é uma pessoa boa com pessoas, né? Que consegue entender ali aquela parte humana, não só necessariamente o negócio pelo negócio. A venda em si, a venda em si. Então, você sai um pouco daquela negociação e vai entender a necessidade da pessoa. O que move ela, o que faz sentido para ela, o que vai motivar ela para acordar. Então, um bom gestor, eu acho que tem muito significado com essa leitura das pessoas, entendeu? Sim. E hoje, para esse corretor que entrou, você vai com ele para fazer as negociações ou ele já tem essa autonomia de vou. Você que acompanha. Eu vou com ele no apartamento, fui com ele numa casa e vou apresentando. Tanto que na última casa, comecei a mostrar uma casa de 380 metros quadrados, eu mostrei metade e falei, vai, bicho, vamos trabalhar um pouco também, pô. E aí ele tem que se soltar, né? Faz parte, tipo, mas isso é do bom, processo. Porque você vai colocando ele para... E para você, o que seria um bom diretor ou um bom dono de imobiliária na sua visão, assim? Apesar de ser um outro contexto, mas o que você enxerga, assim, com o que você tem de experiência, de contato? Cara, eu acho que faz, como eu disse, né, de uma gaguejada, eu acho que faz parte dessa questão de realizar o sonho das pessoas, né? Então, eu admiro muito o dono de imobiliária, porque isso abre muitas portas para as pessoas que estão com ele, sabe? Tem um grande amigo meu que é corretor, que entrou no mercado na mesma época que eu e tem uma imobiliária com uns 15 corretores. E pode citar nome, pode Rodrigo Moreno. Imóvel no preço não vende. E aí ele é um cara que tem sei lá, 15, 20 corretores e fala, cara, tem 15, 20 famílias comendo aqui, então isso é uma responsabilidade imensa. Então, eu acho que o que faz mais sentido para quem tem imobiliária grande é esse lance dessa responsabilidade, entendeu? Não tanto faturar, porque talvez, como eu disse, o resultado vai ser maior ou menor, mas o que vai mover mesmo é essa entrega. Foi até esse o nosso entendimento, na verdade, até a questão da imobiliária. É entender o quanto você pode possibilitar as pessoas a mudarem a sua vida. Exatamente, isso é bacana. Porque a gente entende, talvez se fosse só nós dois, a gente talvez ganharia mais do que como imobiliária. Só que o propósito ele é muito maior. Porque daí você pensa, esse espaço, esse lugar, essa empresa, ela alimenta muitas famílias. Exatamente, esse é legal. Então, esse é o propósito maior da imobiliária. Não é o dinheiro que a gente, como proprietário, ganha. Porque... Mas que às vezes dá vontade de falar, vamos diminuir a sala e ficar só nós dois. Às vezes dá, porque
como a gente falou, a questão de pessoas, você ter uma equipe não é Não é fácil. fácil. Não é fácil. Você tem que, às vezes, você fala, gente, o que passa na cabeça dessa pessoa? Porque às vezes, eles não entendem o sacrifício que é para poder ter essa equipe, para poder ter essa empresa. Porque, às vezes, se fosse só nós dois, ok, As olha, pessoas hoje em dia dão cada vez menos valor, né? menos valor. É difícil ter esse reconhecimento que tá fazendo mais pra ela do que pra gente. Então, um recado para os donos de imobiliária. Se você tem uma pessoa boa do seu lado, dá valor. Dá valor, Né? Porque não é fácil. Não. Não sei E porque- assim como o corretor também, se você está dentro de uma empresa onde o Você é dono da empresa reconhecido, valoriza, valoriza, dê valor, honre essa pessoa, Legal. porque não é fácil. Você falou desse grupo aí do WhatsApp, que é o grupo secreto aí, o Dream Team. A pessoa que tá te vendo agora aqui, que não te conhece, vai, sei lá, vai te seguir no Instagram, ele quer fazer negócio com você. E aí você falou assim, são pessoas da minha confiança. Como que ele vai conseguir chegar nesse ponto de falar assim, cara, agora eu consigo fazer Não, negócio nesse com o grupo Bruno? em específico, é só indicação. Sim. Porque assim, ali vai colocar algumas informações que não pode, não é todo mundo que vai ter esse acesso. Sim, Então, mas não quer dizer que você não faz negócio com outras não, eu pessoas. faço negócio com todo mundo. Ah, tá, perfeito. Eu É faço. só esse grupo específico. Quem tá assistindo e quiser fazer uma parceria, tiver alguma demanda Tem uma área, tem alguma tiver uma coisa. demanda de imóvel com valor de oportunidade, cara, um valor muito alto e ainda é difícil de acessar esse cliente. Eu tenho esse cliente. Eu consigo fazer essa venda rápida, entendeu? Para Entendi. esse corretor que está nos assistindo e quer fazer uma venda. Agora, a questão do grupo é essa questão de confiança. É uma questão de fazer um negócio, ter uma indicação, ter uma referência e vai entrar. A porta está Sim. aberta, entendeu? Maravilha. E pra gente finalizar, qual que seria a dica aí que você dá pra quem tá começando no mercado? Pra quem tá aí, às vezes, de repente, tá nesse período aí de 5 meses que vocês ficaram lá atrás isso é sem dolorido. vender. Isso é dolorido. Porque realmente... Pegar dinheiro com a agiota, pagar juros. E ela fez isso lá atrás. Ela fez isso pra tirar o Cresce. Pegou dinheiro com a agiota pra poder tirar o Cresce na época, Eu 14 pedi anos atrás. a conta da empresa, não tinha dinheiro, falei, vou ter que pedir pra agiota. Daí peguei dinheiro com a agiota. Não, assim, é complicado. Não aconselho. Não. Mas qual que é a dica que você pode deixar, assim, de... Você falou da persistência, mas sei lá, se tiver outra coisa pra... Então vamos lá. Qual que é a dica para quem tá entrando no mercado imobiliário e para quem tá no mercado imobiliário e não está numa fase boa, né? Como eu já estive, Sim. você já esteve. Primeira coisa e mais importante é ter fé. Como a gente já colocou aqui, você tem que acreditar em Deus, tem que acreditar no plano de Deus, que é maior do que você está passando. E uma frase que eu sempre trago, e assim, é muito claro na minha vida, é que Deus nunca vai te dar um fardo maior que você pode carregar. Então, cara, eu já passei por uma situação de aperto, assim, já tava trabalhando como corretor de imóveis, aí um dia eu falei pra Thaís, cara, e agora? Estamos sem dinheiro. Eu falei, vou fazer um Uber, né, pra ver se eu recado uma grana, não tinha dinheiro pra bater o carro. Ai, meu Então, assim, mas eu sempre tive na minha cabeça que, cara, o problema já tá aqui, como que você vai fazer pra resolver? Entende? Então, são situações como essa que vai te criar uma base sólida. Entende? Aí você passa pelo que você está passando, se você está entrando no mercado, ou se você está apertado, cria isso como uma lição, para você não voltar mais para lá. Então, quando você Exatamente. pegar um honorário bom, você pegar 10, 20, 30, 50, 100 mil no TED na sua conta, fala, cara, olha aquilo ali, não posso voltar ali. Então, isso já é uma dica, tá? Para Saber fazer a gestão essa desse... maturidade emocional e maturidade financeira. Cara, a segunda dica que eu já disse, demonstre confiança. Então, se você está entrando no mercado agora, escolha um nicho e se especialize naquilo. Então, vai mostrar um imóvel, sabe que tipo que é esse revestimento, se é essa iluminação, se o imóvel tem fotovoltaica. Se especialize em algum nicho e mostre confiança, entende? E, cara, busca parceria. Eu acho que nessa hora é a hora que você precisa escorar em alguém e torcer para que essa pessoa te acolha de alguma forma, né? Um acolher de falar, cara, eu vou fazer... Eu faço negócio com ele. eu vou fazer, entende? E aí, eu acho que são esses pilares, cara. Não sei se eu me fiz claro, mas... Sim, claríssimo. É isso. Uhum. Queria agradecer novamente sua presença, participação. Não, eu que agradeço. Acho que esse foi o podcast que a gente mais bateu, assim, durante 1 hora e 5 aí de
só de coisa do negócio imobiliário mesmo. Cara, assim, eu não sei se eu fui redundante, não sei se... Não, mas entregou Fui o que tinha claro que no que eu tô entregar. falando aqui, eu tô escorado aqui no microfone. Mas assim, Entregou foi um o que tinha prazer que estar aqui, entregar. eu agradeço você, agradeço o convite. O Leandro é meu amigo de... Jogava Uno lá na frente do apartamento, você lembra? Jogava truco e Cara, valendo flexão. Cara, você Quem lembra perdia? que a gente jogava bola no Dama 2? Sim, Eu sim. falava que a gente jogava futsal lá, não tinha casa, ninguém acredita Sim, nisso. sim. Olha só. É. E olha o jeito que é hoje, né? É, e assim, e aí era uma coisa, a gente morava nos predinhos lá da avenida ali, Sim, da da Marquês de Marquês. Pombal, e a gente jogava Tiradentes. bola no Dama 2, e tipo, hoje eu moro no Dama 3, entendeu? Então assim, é muito louco como que a vida, ela acontece. E tem uma frase que eu carrego comigo e vai fazer muito sentido agora. Que Deus, como pai, e eu vou ser pai, você vai ser pai, e a gente entende a visão do pai, que o pai ele não mostra nada que ele não tem a intenção de dar. É. Então, quantas pessoas tiveram a oportunidade de jogar bola lá, mesmo morando em casas, apartamentos muito inferiores? Sim, Então, assim, em algum momento, em alguma situação, teve sentido de você ter entrado ali. sim. Tem algum sentido de você entrar num lugar bonito, num lugar com valor agregado, ou às vezes num carro. Cara, você pegar carona num carro de alguém que tem um carro, que você fala assim. Então, são percepções que Deus, como pai, ele nunca mostra se ele não tem intenção de dar. Então, Top essa você frase. teve acesso. Sim. Lá atrás, sem entender. E tem coisas que a gente passa lá atrás sem entender. E lá na frente, se você fizer essa retrospectiva, você vai falar assim, cara, eu já vi isso, eu já fiz isso. A minha tia, o meu amigo, o primo de não sei quem, no colégio. E é isso. Então, assim, agradecer realmente entregou muita coisa, assim. Foi Eu além do que... Tô surpreendido, de fato, porque também. realmente entregou muita coisa, apesar de estar num nicho já desde o início, mas isso serve para todo mundo. Porque como eu trouxe várias viradas de chave, né? Sim. Então, eu espero que mude a vida de alguém, espero que faça sentido para alguém, E vai que fazer. sirva Com de inspiração, certeza. entende? Porque é possível. É igual você falou, essa comparação que você fez é muito bacana. E eu vou abrir um sonho aqui para vocês no final do podcast, que eu quero ter um avião. Amém. Então, eu conheço várias pessoas que têm avião particular. Então, Deus não ia me dar essa vontade se não tem intenção de me dar, entende? Se não- Não ia permitir você acessar. enxergar isso. Porque você acessar. enxergou já. Só de você enxergar já é possível. eu visualizei isso. Então, Amém. em breve a gente vai gravar um lá no Vai um podcast. Air. Brunão, valeu mais uma vez. Obrigado, irmão. Espero que você tenha Obrigada, gostado. viu, Bruno? E é isso, acompanhe, se inscreve no canal, segue o Bruno lá nas redes sociais, Sim. um contato aí, ó, pra vocês aprenderem muito, fazer parceria. E é isso. Até o comigo. próximo episódio. Tchau. Valeu. Um abraço.